Olá, preparados para uma viagem super rápida pelo mundo fascinante da psicologia? Hoje a gente vai desvendar um pouco da ciência que estuda a nossa mente e o nosso comportamento. Então, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente entende o que é a ciência da mente. Depois, como a gente constrói a nossa realidade, como a gente aprende, dá uma olhada no nosso eu interior e, para fechar, a gente fala sobre saúde mental. Bora? Ok, primeiro ponto, a ciência da mente. Afinal de contas, o que é psicologia? Olha, de forma bem direta, a psicologia é o estudo científico dos nossos processos mentais. Sabe, tudo aquilo que acontece aqui dentro? Sentimentos, pensamentos, a nossa capacidade de raciocinar e também, claro, como tudo isso se reflete no nosso comportamento e até no dos animais. E para fazer isso, a psicologia tem 4 objetivos principais, quase como um passo a passo. Primeiro, é preciso descrever o comportamento. O que está acontecendo? Depois vem a parte de explicar. Por que isso acontece? Com base nisso, o próximo passo é tentar prever quando vai acontecer de novo. E por último, o objetivo é poder controlar ou modificar esse comportamento, sempre buscando uma melhoria. Beleza. Entendido que é psicologia, vamos para a próxima parte. Como é que a gente processa o mundo ao nosso redor? Como a nossa mente pega um monte de informação solta e transforma na realidade que a gente conhece? Pensa assim, é um processo de 2 fases. Primeiro, vem a sensação. Nossos sentidos, como a visão e a audição, captam os estímulos do ambiente. A luz, o som, tudo isso é a matéria-prima. Mas só isso não basta. Aí entra a percepção. O nosso cérebro pega esses dados brutos e pá, organiza, interpreta, dando um significado. É aí que a mágica acontece e a nossa realidade se forma. Certo? A gente percebeu o mundo. Mas e para guardar essa informação? É aí que entra a memória, que funciona mais ou menos em 3 estágios. Primeiro, a memória sensorial, que segura a informação por um piscar de olhos. Depois, o que a gente presta atenção vai para a memória de curto prazo, a nossa memória de trabalho. E, finalmente, o que é realmente importante, o que a gente repete ou o que tem um impacto emocional, vai para a memória de longo prazo, onde fica guardado por muito, muito tempo. Então a gente percebe o mundo, armazena as informações, mas como é que essas experiências de fato nos mudam, nos moldam? Bom, é aqui que a gente entra no campo do aprendizado e do crescimento. A gente aprende muito por associação. Existem 2 tipos principais, bem famosos. O primeiro é o condicionamento clássico. Lembra dos cachorros de Pavlov? É isso. A gente aprende a associar um estímulo neutro, tipo um sino, com uma resposta automática, como salivar. O outro é o condicionamento operante. Aqui, a gente associa um comportamento voluntário com uma consequência. Se a gente faz algo e recebe uma recompensa, a tendência é repetir. Se recebe uma punição, a tendência é evitar. E não é só o que a gente aprende que muda, mas como a gente aprende. Nossa capacidade de pensar evolui com o tempo. Piaget, um nome gigante na psicologia, mapeou isso em estágios. A gente começa no sensório motor, explorando o mundo com os sentidos. Depois, passamos pelo pré-operatório, operatório concreto, até chegar no operatório formal, lá na adolescência, quando o pensamento abstrato se desenvolve de verdade. Ok, já vimos como a mente processa o mundo e aprende. Agora vamos um pouco mais fundo. O que nos move? O que nos impulsiona a agir? Vamos falar sobre o nosso eu interior, motivação, emoção e personalidade. Uma das teorias mais conhecidas é a pirâmide de Maslow. A ideia é que nossas necessidades têm uma hierarquia. Na base estão as necessidades fisiológicas, tipo comida e água. Logo acima, a segurança. Só depois que isso está resolvido é que a gente começa a se preocupar com amor e pertencimento, depois com estima e reconhecimento, e lá no topo, o objetivo final, a autorrealização, que é basicamente atingir nosso pleno potencial. Falando em personalidade, não dá para não citar Freud. Para ele, nossa personalidade é resultado de uma briga interna. De um lado tem o id, que são nossos impulsos mais básicos, querendo tudo para ontem. Do outro, o superego, que é tipo a nossa consciência moral, cheia de regras. E no meio, tentando apaziguar tudo, fica o ego, o mediador que precisa lidar com a realidade e equilibrar esses 2 lados. E para nossa última etapa dessa jornada, vamos tocar um assunto super importante: a saúde mental. O que acontece quando esses processos todos que a gente viu não funcionam como deveriam? Vamos falar sobre transtornos e terapias. É fundamental entender isso aqui. Um transtorno psicológico não é só estar triste ou nervoso.
É um padrão de sintomas, seja de comportamento ou psicológicos, que causam um sofrimento real e que atrapalha o funcionamento da pessoa em áreas importantes da vida, como trabalho, estudos ou relacionamentos. Para poder identificar e tratar essas condições de forma eficaz, os profissionais de saúde mental contam com uma ferramenta. A mais conhecida é o DSM, que é basicamente um manual que organiza e descreve os transtornos psicológicos. Ele estabelece critérios específicos para ajudar no diagnóstico, criando uma linguagem comum entre os especialistas. E esse manual agrupa os transtornos em várias categorias. Tem os transtornos de ansiedade, os de humor, como a depressão e o transtorno bipolar, os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, e também os de personalidade. Cada categoria tem suas próprias características. E o mais importante, existe ajuda. O tratamento geralmente segue dois caminhos principais, que muitas vezes se complementam. Um é a psicoterapia, a famosa terapia pela fala, onde se conversa com um profissional. O outro caminho pode envolver tratamentos médicos, como o uso de medicação, sempre com acompanhamento. Olha só o caminho que a gente percorreu. Em pouquíssimo tempo, a gente foi desde a biologia do cérebro e como percebemos o mundo, até os nossos laços sociais e o que nos torna quem somos. A psicologia é essa lente poderosa para a gente entender a experiência humana. Claro que entender a mente é uma jornada para a vida toda, né? O que a gente fez aqui foi só dar uma olhada rápida no mapa. Mas fica a pergunta, de tudo isso que a gente viu, qual parte da mente humana desperta mais curiosidade para uma próxima exploração?